E vamos falar da grande aposta do Brasil para o Oscar desse ano, o Agente Secreto, que eu assisti ontem. Ainda não é uma crítica isso aqui, tá? Nem com spoiler, nem sem spoiler. São só algumas impressões que eu tive e que eu tô reunindo aqui nesse vídeo. Porque o Agente Secreto é um filme que... Tem filme que a gente vê, assiste, você sai impactado do cinema, né? Você fala assim, pô, esse filme foi maneiro. Aí depois você fica em casa, lembra um pouquinho dele e fica assim, pô, esse filme não foi tão maneiro assim. Eu acho que esse filme foi até ruim. Pô, esse filme era bem ruim. Nossa, esse filme é ruim demais. O Agente Secreto, eu pelo menos tive uma impressão inversa. Eu saí do cinema meio sobrecarregado. Eu falei assim, nossa, que filme complexo, tem tanta coisa pra entender, tanta coisa pra fechar as portinhas ali. Mas com o tempo eu comecei a gostar cada vez mais do filme. E o filme trazer lembranças cada vez mais positivas ao ponto de eu, pelo contrário, ter vontade de assistir de novo. Eu assisti o Agente Secreto de maneira muito própria. Eu não quis ver nada. Eu vi um trailer. Não entendi nada do que estava acontecendo no trailer. Eu vi um trailer e a sinopse. A sinopse falava lá do perito em tecnologia, do especialista em tecnologia sendo perseguido. Falei, porra, perito em tecnologia, agente secreto, né? O nome é agente secreto. Falei assim, será que eu tô na expectativa certa? E aí, com o tempo, eu fui pensando, falei, não é. Não é um filme do James Bond. Não pode ser um Jason Bourne brasileiro. Um perito em tecnologia, um MacGyver. Eu acho que esse filme não vai ser por aí. E eu entrei já com a cabeça de que não era um filme de ação, um agente secreto brasileiro lutando contra terroristas que colocam uma bomba atômica dentro da perna. Não vai ser isso que vai acontecer. E aí eu assisti o filme, entendi a proposta, entendi o que o Kleber Mendonça trouxe e achei bastante interessante. É um filme mais difícil do que Eu Ainda Estou Aqui. Eu Ainda Estou Aqui, a premissa é muito simples. Um deputado, caçado, sequestrado pelo Estado, e a esposa, com os filhos, tenta, né, ter a admissão de culpa do Estado pela morte do cara. Fácil de entender, linear, por mais que o filme tenha seus solavancos e uma proposta um pouco menos linear e de 3 atos e tal, aquela coisa simples do cinema comercial, é um filme mais fácil de entender. O Agente Secreto é difícil de entender. Ele vai te apresentando os elementos muito devagar, a ponto de você ficar confuso e tentar entender, tentar conectar as peças. Ele te dá um quebra-cabeça desmontado que você vai montando à medida que ele vai te jogando as peças fora de ordem. Então não chega nem a ser uma coisa meio tarantinesca, sabe, que é filmar de trás pra frente? Nem isso não, é um negócio que realmente que você precisa pensar e conectar partes que não estão lá. É como uma história em quadrinhos, que entre o quadrinho A e o quadrinho B você precisa imaginar o que aconteceu. É mais ou menos isso. Que é uma coisa típica, aliás, da história do cinema brasileiro. O cinema nacional tem muito disso, né? Essa recusa da linearidade do cinemão norte-americano, desses formatos de roteiro, seed field norte-americanos e tal. E aí, é um filme complicado. Talvez muita gente vai sair bastante confusa, não entendendo a história, achando que faltou coisa, achando que não foi, que a cena que queria ver não tá lá. Talvez isso seja complicado. Pra quem não gosta de cinema nacional, fica longe. Não é o filme pra você. Pra quem gosta de filme, Brasil só faz filme sobre ditadura, fica longe, vai longe. Mas é um filme diferente desse filme de ditadura aí, porque não é a pessoa, o cidadão contra o Estado contra o cidadão, né? É de certa maneira isso também, mas é um filme que ele joga muito mais elementos ali e uma reconstituição de época, ele se passa em 1977, cultural, social, política, de relacionamento, de visão de mundo. É um filme que tem muitas e muitas e muitas e muitas camadas para reconstruir essa época, dessa Recife dos anos 70. Eu acho que quem mora em Recife vai se apaixonar, porque tem muitos elementos ali históricos da cidade. Eu fui em Recife algumas vezes, não sou nem um pouco íntimo da cidade, então tem coisas ali que eu só conhecia de música, ou de ler, ou de outros filmes. Então, mas quem viveu aquilo ali, principalmente nessa época, deve se sentir muito confortável, muito mais confortável. As coisas do carnaval, as coisas da música, dos lugares, das praças, dos canais, das pontes, tudo ali daquela cidade que é única no Brasil, né? Nossa Gotham City, né? Dos seus canais e ilhas e tal. E aí, o filme, ele tem essa coisa muito forte regional. Porque o Kleber Mendonça, ele é do Recife, ele tem essas lembranças da infância dele, que ele coloca tudo lá. Ele viveu essa época pessoalmente. Eu acho que muitos dos personagens, das situações,
são da história dele. O filme se passa, como eu falei, em Pernambuco, então o elenco é todo praticamente pernambucano, ou nordestino. No caso, Wagner Moura é baiano, mas ele faz o papel de um pernambucano. E aí tem o sotaque, a barreira do sotaque. Porque quando eu assisti, eu fiquei meio incomodado que tinha cenas que não eram basicamente cômicas, mas que geravam riso pelo sotaque. Porque a gente, aqui do Sudeste, né, a gente cresceu assistindo televisão e assistindo Chico Anísio com os personagens dele, cômicos. E eu tenho esse negócio que eu não consigo destravar, que eu ouço o sotaque, que é um só, né, pra gente. Eu sei que não é, mas eu já começo a imaginar a punchline. Quando é que vem a punchline? Eu tenho dificuldade de ouvir uma pessoa com sotaque ali da Bahia, do Pernambuco, do Norte e Nordeste, falando sério. Eu sei que isso é horrível, mas é verdade. Então, assim, eu acho que muita gente no cinema rindo de situações que não eram bem engraçadas, mas pelo jeito de falar, pelo jeito do sotaque, destravam, dão um gatilho cômico que você acha que você tá no sketch do Chico Anísio. Então é uma coisa assim que me incomodou um pouco na sala de cinema. Muita gente rindo de coisas que às vezes não eram pra rir. Que não eram bem engraçadas. Tem uma espontaneidade no filme que é típica do cinema nacional também, desde do Cidade de Deus, que pegar pessoas que não são necessariamente atores e atrizes muito conhecidos, mas que falam naturalmente. E isso é muito forte no filme também. Tem pessoas que falam naturalmente e falar naturalmente dá aquela sensação de um caco, de que é um improviso, às vezes é mesmo. E isso é bom. Então, tem um tom cômico disso, de realidade, que é bastante curioso no filme. Mas essa parte aí eu acho que muita gente que não é de lá vai rir, porque o jeito de falar é divertido. E eu acho que pode não ter sido essa a intenção. Então o filme traz essas coisas do Recife, o histórico, da cultura, do carnaval, das lendas urbanas. Tem muitas citações também do cinema, que eu acho que deve ser uma coisa muito do Kleber Mendonça mesmo, como ele cresceu, como era o cinema envolvido. Então tem citações assim, ao cinema dos anos 70, brasileiro, vários brasileiros, e internacionais. Tá sempre ilustrando o filme. Cinema, música, tá sempre ilustrando o filme. A trilha sonora é excelente, é ótima. E agora vamos pro elenco. Eu achei o Wagner Moura muito correto. Ele faz diversos momentos da vida. Muito correto. Tá muito bom, muito seguro do que ele tá fazendo. Tem algumas cenas realmente muito potentes e que podem gerar para ele uma indicação sim, principalmente se o brasileiro engajar, e porque a academia tá ali pro clique, né? Não tá ali muito para o melhor filme, é o filme que mais gera engajamento. Então, isso virou muito nos últimos anos. Eu acho que o Brasil tem como se beneficiar muito disso. Hoje, por exemplo, a academia postou uma cena do Wagner Moura no Guerra Civil, e tá bombando porque é o Wagner Moura. Ele tá muito bem. A Alice Carvalho merece destaque porque o papel dela é muito pequeno e a cena é dela. Ela rouba a cena quando ela aparece. Então é uma atriz excelente, uma excelente descoberta para o cinema e televisão brasileira e que vale a pena destacar aqui. E a Tânia Maria, que é a senhorinha, também é um espetáculo, fala com uma naturalidade incrível, tem um timing que faz o cinema gargalhar, e pelos motivos que eu já falei também, mas está muito tranquila e suave no filme. Então é isso. Essas foram minhas impressões ao assistir Agente Secreto, que não vá iludido pelo nome, não é um filme de espionagem. O próprio Agente Secreto, o personagem principal, não é MacGyver, ele é um cara comum no mundo louco, que não é necessariamente o governo da ditadura militar malvado, é como aquela época era uma pintura de elementos, filme que não é o homem comum contra o Estado, ele é o homem comum contra o mundo caótico. E isso é bem forte e te deixa sempre na ponta da cadeira, te deixa sempre naquele estado de tensão imediato, porque você não pode confiar em nada, em ninguém. Tudo pode ser uma armadilha mortal. E eu acho que o filme traz muito isso. Então essas foram as minhas impressões sobre O Agente Secreto. Se você curte esse tipo de filme, esses elementos todos que eu coloquei aqui, você vai se amarrar. Agora, se não é bem, não gosto de cinema nacional, não gosto de estrutura menos comercial,
Aí não vai não. Não vai não, que você vai arrumar só motivo pra ficar xingando muito no Twitter depois. Mas eu gostei e tô gostando mais a cada vez que eu lembro das cenas e dos momentos desse filme. Então, esse aqui foi o nosso bate-papo sobre Agente Secreto. Vou fazer ainda uma crítica mais aprofundada quando cair o embargo. E estaremos de volta a qualquer momento aqui no Quatro Coisas. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do Quatro Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.